Olá, tudo bem? Eu sou a professora Kielce Meyer. Hoje falaremos sobre círculo e circunferência. Como se constrói uma circunferência e os seus elementos mais importantes. Vem comigo para o slide. O que essas figuras têm em comum? Todas elas têm circunferência. Por exemplo, a roda da bicicleta, formato do anel, formato da roda gigante. Para construir uma circunferência, a gente precisa de um compasso e de uma régua. Por quê? Essa régua, ela vai permitir com que a gente veja o tamanho da abertura do compasso. E a partir dessa abertura, nós vamos construir a circunferência da seguinte maneira. Nós vamos girar o compasso a partir de um ponto chamado centro e ao girar, a gente vai construir a circunferência conforme está sendo mostrado. Observe, no centro da circunferência, nós temos aqui o ponto O, que é onde o compasso fica fixado. E na extremidade da circunferência é onde ele vai girando. Essa abertura é chamada de raio. Então, do centro até a extremidade da circunferência, nós temos o raio. E se a gente tem aqui, a extremidade é a união de todos os pontos que formam essa bordinha da circunferência. Então, o centro O, preto, o raio R é essa distância do centro até a extremidade e a circunferência é essa extremidade circular. Se você observar, nós podemos prolongar esse raio. O prolongamento desse raio vai formar uma distância de uma extremidade à outra, ou seja, do ponto P ao ponto Q. E essa distância é chamada de diâmetro. O diâmetro é justamente 2 vezes o tamanho do raio. Agora, se a gente pegar 2 pontos quaisquer que não passem pelo centro e ligarmos, formando, por exemplo, um segmento de reta, nós vamos chamar de corda. Observem que a corda não passa pelo centro. Quando nós temos uma corda que passa pelo centro, ela é chamada de diâmetro. Olha, para ficar mais claro, vamos ver separadamente cada elemento. Então, nós temos a corda AB, que vai de uma extremidade à outra, não necessariamente passando pelo centro. Nós temos o raio OP, que vai do centro até uma extremidade, e nós temos o diâmetro PQ, que é uma corda, mas é uma corda especial, pois ela passa pelo centro. E o diâmetro, ele tem uma característica muito importante, porque ele é 2 vezes a medida do raio. Até aqui tudo tranquilo? Para a gente poder conseguir ter uma melhor visualização, vamos identificar esses elementos em algumas figuras. Vem comigo. Observe essas 3 figuras. A primeira é uma roda. Se eu prolongar um segmento de reta do centro até a extremidade, eu chamo de raio. Se você falou raio, você acertou. Agora, observe essa pizza, que é o desenho que está no meio. Se eu pegar um segmento de reta de uma extremidade da circunferência até a outra, eu posso chamar de diâmetro. E observe esse CD. Quase não é mais utilizado o CD, né? Porque hoje em dia a gente tem outros meios de ouvir música. Mas se eu fizer, por exemplo, esse segmento de reta, não passando pelo centro e pegando de uma extremidade à outra, eu vou chamar de corda. Vamos fazer alguns exercícios para melhor entendimento desse assunto e ver como nós podemos aplicar o conceito utilizando números. Observe a figura e responda.
Quais segmentos são raios? Observe que nós temos vários segmentos de reta aí. Qual é a característica do raio? É que parte do centro até a extremidade da circunferência. Então, nós temos, por exemplo, o segmento OM, o segmento OF, o segmento OE. Você consegue observar outro segmento que seja raio? Não, porque nenhum outro segmento passa pelo centro e vai até a extremidade. Agora, quais segmentos são cordas? Lembra que as cordas, elas vão de uma extremidade à outra. Então, nós temos, por exemplo, o segmento EM e o segmento EG. Tem algum outro segmento que seja uma corda? Olha, o segmento é F. Apesar dele passar pelo centro, ele vai de uma extremidade à outra. E justamente por ele passar pelo centro, ele é um diâmetro. Então, lembre-se, diâmetro é uma corda e é a maior corda que existe. Agora, observe esse exemplo. Entra um probleminha. Exatamente no centro de uma mesa redonda, com 1 metro de raio, foi colocado um prato de 30 centímetros de diâmetro. Qual a distância entre a borda desse prato e a borda da mesa? Como assim? Para a gente visualizar melhor, vamos colocar essas duas circunferências concêntricas. O que são concêntricas? Que têm o mesmo centro. Então, a circunferência de dentro representa o prato, a circunferência de fora representa a mesa. Quais são as informações que nós temos? Que o raio da mesa é de 100 centímetros. Então, marquei aí. Qual é a outra informação que nós temos? É que ele quer a distância entre a borda da mesa e a borda do prato. Então, a gente quer essa distância que está marcada em laranja. Vou pegar o segmento de reta, que é o raio da circunferência maior e tem um tamanho de 100 centímetros, e diminuir o raio da circunferência menor. Mas a informação que nós temos da circunferência menor é o diâmetro, que vale 30 centímetros. Lembra que o diâmetro é o dobro do raio. Então, para descobrir o raio, basta eu dividir 30 por 2. Nesse caso, o raio da circunferência menor, que é o prato, é de 15 centímetros. Então, se eu quero descobrir a distância entre a borda da maior e a borda da menor, basta eu subtrair 100 menos 15, cujo resultado é 85, que nesse caso está em centímetros, e então nós temos 85 centímetros como resposta. Agora, para ficar mais claro, vamos fazer esse exercício. Observe as circunferências e determine o diâmetro da circunferência maior. Olha, você tem duas circunferências marcadas aí. Observe que tem um centro. O centro, ele está exatamente na extremidade da circunferência menor. Isso quer dizer que se eu quero descobrir o raio da circunferência maior, eu tenho que descobrir o diâmetro da circunferência menor. Outra observação é que eu posso formar uma outra circunferência de mesmo tamanho, pois está passando exatamente pelo centro. Então, o diâmetro da maior é justamente o tamanho desse segmento de uma extremidade à outra. Cada pedacinho vale 2 centímetros. Por quê? Porque nós temos duas circunferências de mesmo tamanho, onde o raio vale 2. Então, para a gente descobrir o tamanho do diâmetro da maior, basta a gente descobrir o diâmetro da preta mais o diâmetro da circunferência vermelha. Bom,
Fazendo as contas, nós temos 2 mais 2 é o diâmetro da circunferência preta, 2 mais 2 é o diâmetro da circunferência vermelha, pois o diâmetro é o dobro do raio. Nisso, nós vamos ter como resultado 4 mais 4, que dá 8 centímetros. Então, a circunferência maior tem 8 centímetros de diâmetro. Nós vimos até agora como se constrói uma circunferência, alguns elementos da circunferência, mas nós não falamos ainda sobre o círculo. Você sabe a diferença entre a circunferência e o círculo? Como você pôde perceber nos exemplos anteriores, a circunferência é apenas a bordinha e o círculo é toda a área interna da circunferência. Para você poder conseguir visualizar melhor o que eu acabei de falar, observe os próximos exemplos. Olha, nós temos aí a circunferência e o círculo. Na circunferência tem apenas a borda. O círculo, você tem a circunferência toda preenchida, porque o círculo é a área interna da circunferência. Nessa bicicleta, por exemplo, estou marcando a circunferência e nesse relógio estou marcando o círculo. Conseguiu perceber a diferença? O anel representa uma circunferência e a moeda representa um círculo. Agora, apesar da gente ter construído no início da aula as circunferências, vamos construir no quadro para você poder conseguir visualizar melhor como que eu faço isso utilizando o compasso e a régua na vida real. Então, alunos, caso você não conheça, esse é o compasso que você vai usar para construir a circunferência. A régua é a régua que você já está acostumado a usar. Então, eu vou usar esse compasso de quadro porque fica uma melhor visualização. E vou usar também essa régua aqui. Como foi falado no início da aula, a régua é para a gente poder ver o tamanho que vai ficar o raio da nossa circunferência, a abertura do compasso. Então, eu vou marcar, usando aqui no quadro, o tamanho do raio que eu quero. Nesse caso, eu quero um raio de 20 centímetros. Nós marcamos 20 centímetros de raio. Isso quer dizer que a abertura do meu compasso será de 20 centímetros. Então, a gente vai fixar o ponto aqui, que é o centro, e vai girar esse compasso. Ao girar, você vai estar formando essa circunferência. A gente vai girar devagar para que não saia do lugar. Então, olha, nós estamos formando aqui, pronto, exatamente onde ficou. O meio era o centro da nossa circunferência e nós temos aqui a circunferência formada. Agora, formamos a circunferência e o círculo. Como eu falei, o círculo é toda a área interna. Então, se a gente preencher, eu não vou pintar bem direitinho, não. Vou preencher assim para você poder entender melhor. Se a gente preencher toda a área interna da nossa circunferência, essa parte roxa, ela é o círculo. E assim, finalizamos a nossa aula. Não se esqueça de algumas informações importantes. Uma delas é que o diâmetro, ela vale, o tamanho dele é o dobro do tamanho do raio. E o raio, no caso, quando você for fazer a sua circunferência, ele é justamente o tamanho da abertura do seu compasso. É bem interessante você construir a sua circunferência. Você pode usar a medida que você quiser. Até a próxima e tchau, tchau!